Cordas, ok. Algemas, ok. Saco plástico para afogamento, ok. Chicote, tudo certo. Vamos fazer sexo? Oi, tchutchucas da Fabi, em clima primaveril. Tô com um amarelão aqui que vocês vão me ver. Ainda que não queiram, vocês vão me notar, porque a pessoa tá trabalhada na cor aqui hoje. Eu tava viajando, por isso eu não gravei vlog pra vocês semana passada. E essa semana eu cheguei assim e tava acompanhando as notícias nos jornais aqui da Inglaterra. E tava assim um furdúncio em torno do filme do lançamento, que foi semana retrasada, né? Acho que no Dia dos Namorados daqui, né? O 12 de fevereiro lançaram o 50 Tons de Cinza. Pois é, eu até falei no Facebook que eu ia falar sobre o assunto e muita gente, não fala sobre isso, tem coisa mais importante pra falar. Realmente tem coisa muito importante pra falar, mas por que também não falar disso, já que é um assunto que tá super em voga, você já deve ter ouvido falar, se não ouviu ainda. Esse é um bom vídeo pra você saber do que se trata, se você não quiser ler o material, só quiser saber do que é. Mas também é um vídeo que eu fiquei pensando muito se gravava ou não, porque em 2012... eu fui convidada para participar de um programa cristão que ia falar sobre esse assunto e eu tinha que escrever uma reportagem sobre o aumento da violência contra a mulher e a associação com os 50 Tons de Cinzas, que foi uma grande discussão em 2011 e 2012, quando os livros da E.L. James foram lançados. E eu pensei, por que não voltar nesse assunto agora, já que tá todo mundo falando, por causa do lançamento. O filme é baseado no primeiro livro da série da trilogia, que conta a história do Christian Grey e da Anastasia Steele. E despertou um furdúncio assim, internacional, foi considerado pornô para mamães, sadomaso cor-de-rosa. Basicamente, a história é assim, se você não quiser saber a história toda, então não assista porque eu vou contar, tá? Se você é fã da série enlouquecidamente, não quer ouvir nunca ninguém falar mal, então é melhor você também não assistir esse filme, porque é inevitável falar mal dele. Até os críticos de arte, gente que não tem nada a ver com o cristianismo, taca-lhe o pau. Essa expressão não ficou boa, eu acho. Resumo da história é o seguinte, o Christian Grey foi uma criança, filho de uma viciada em crack, prostituta. Ele foi muito maltratado na infância, era desprezado pela mãe, pelo cafetão dela que maltratava ele. Foi adotado por uma família bilionária. Mas aos 15 anos de idade, ele teve a vida sexual iniciada com uma amiga da mãe adotiva, que iniciou ele no mundo sadomasoquista. Ele era o servo dela, no caso ele era submisso. E essa mulher, né, pintou e bordou com ele até que ele se libertou e ele se tornou o dominador. Então ele, a partir de então, as relações sexuais dele, as relações amorosas, porque na verdade amor não existia e tem várias frases assim pífias nos livros, idiotas, tipo, eu não faço amor, eu fodo. Tipo, nada a ver. A partir de então, as relações dele só aconteciam nesse clima de dominação, violência, ele só sente prazer quando ele domina a parceira, bate nela, infringidor a ela. Até que ele conhece a Anastasia, que por volta dos seus 21 anos está se formando em literatura, em língua inglesa, acho que era, não lembro bem. E ela tem que entrevistar ele para substituir uma colega da escola, e ela é toda desajeitada, e ela é toda tímida, tem autoestima lá no pé. E de repente ele se interessa por ela e ele propõe a ela sexo, né, daquele jeito. Só que ela é virgem, então ele resolve primeiro tirar a virgindade dela pra depois iniciar ela no mundo sadomasoquista e bate, dor, enfim, e é uma pancadaria e são palavras assim extremamente esdrúxulas. Quem já viu o livro sabe do que eu tô falando. Antes que você me pergunta, sim, eu li os livros quando eu tive que fazer essa reportagem e quando eu fui pra esse programa de televisão. Não comprei porque eu achei que meu dinheiro não valia aquilo, então eu li na livraria mesmo, pobre. Mas eu não viria aqui falar pra você se eu não conhecesse o material. Então, tipo, já que eu tive que fazer isso pra trabalhar, estou te dando a oportunidade de saber a história sem precisar ler essa porcaria. Ó, que amiga! Bom, enfim, ele conhece a Anastasia e eles têm um relacionamento conturbado porque ele só quer bater nela e ela quer um amor tradicional, bonito. E daí ela abandona ele vai atrás dela e ele é trilhardário. E tipo assim, o cara é perfeito, sabe? Tipo, ele toca piano, ele é lindo, maravilhoso, corre, come bem, ele tem uma empresa maravilhosa, poderoso, tem helicóptero. Tipo, o cara é tudo com um pequeno detalhe de que gosta de bater na mulher. Detalhe. E daí eles rompem, depois eles voltam, e daí entra. Tipo, ele começa a tentar superar os traumas dele de infância, ela começa a ajudar, porque ela acredita no amor, e daí ele vai deixando o sadomasoquismo pra ter o amor, um sexo normal com ela, e eles casam, eles têm filhos, e daí acontece um monte de coisa, e no final da história, nossa, eles viveram felizes para sempre, porque o amor dela o redimiu. Isso é 50 tons de cinza, assim, contado de uma maneira mais fabiana de ser.
E quando eu vi o fenômeno, tá todo mundo comentando o fenômeno em 2012, e eu fui convidada pra falar sobre isso como jornalista e como jornalista cristã, eu fiquei pensando, gente, mas, né, é ruim. Eu não tô falando nem a questão da pornografia, do sadomasoquismo, não, nada, tipo assim, como literatura é ruim, como enredo é péssimo, a construção de personagens é fraca. Aí você vai dizer, ah, Fabiana, você tá falando por causa do recalque, porque ela vendeu milhões de livros e você não vendeu milhões? Isso também é verdade, inclusive você pode comprar o meu livro aqui, o Submissa e o Confissões de uma Viciada, pra vender milhões e você não poder dizer depois que eu tô falando mal do filme, porque é recalque. E realmente vendeu milhões. O 50 Tons de Cinza, a trilogia, vendeu mais de 100 milhões de exemplares no mundo todo. Só no Brasil foram 5 milhões de exemplares. E despertou a indústria de sex shop e de pornografia. A partir de 2011, 2012, a gente vê um crescente e comerciantes, empresários da área dizem que esse filme foi assim o estopim para essa nova sexualidade. Assim, nova o quê, né? A mulher conquista, 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 depois se realiza vendo a outra apanhar de um cara dominador, tipo... Ok. Mas não é só cristão falando mal, obviamente os cristãos têm o pé atrás com esse tipo de literatura, porque além de ir totalmente contra os princípios religiosos e cristãos, fala de uma dominação da mulher de uma maneira grotesca, violenta, e essa questão da submissão é um tabu mesmo dentro da igreja ainda. Eu escrevi um livro sobre isso, vocês sabem, e assim, toda vez que eu vou dar palestra sobre o assunto, todo mundo, mas eu tenho que ser submissa. E daí, na mesma época, assim, tipo, eu tava falando do meu livro, da divulgação do meu livro, e eles estavam falando de submissão nesse sentido de sadomasoquismo. Isso não tem a ver com os princípios bíblicos de submissão da mulher. É um conceito extremamente equivocado e perigoso. Então, assim, não é nem questão só de cristianismo, é uma questão social. Aqui no Reino Unido, quando eu cheguei, estava lendo os jornais, os bombeiros pediram para os casais maneirarem na compra e no uso de apetrechos sexuais, porque aumentou muito o número de acidentes envolvendo cordas, algemas, vegetais, tipo pepino, cenoura, essas coisas, e outras coisas cortantes, porque as pessoas querem imitar o que elas estão vendo na tela, o que elas leram nos livros, e elas vão na expectativa de melhorar a sua vida sexual, acabam se machucando seriamente, e daí chamam os bombeiros, e os bombeiros estão cansados disso, dizem, por favor, para com essa palhaçada. No jornal The Guardian, que é um dos mais importantes aqui no Reino Unido, também saiu o presidente de uma associação que abriga mulheres vítimas de violência, e ele fazendo um apelo, dizendo para você não assistir o filme, não comprar o livro, comer pipoca e pegar todo esse dinheiro que é envolvido nos 50 tons de cinza, que você usaria para consumir 50 tons de cinza, para você pegar esse dinheiro e doar para organizações que cuidam de mulheres violentadas e agredidas pelos seus companheiros. Porque no livro, na trama da E.L. James, a questão da submissão e da Anastácia parece tudo muito romântico. Poxa, ele é um homem que não teve amor e só sabe agredir, mas eu amo, eu vou ficar com ele. Só que não é assim que acontece quando a violência é na vida real. As mulheres não acabam como a Anastasia, ou Anastácia, elas acabam mortas ou em abrigos como estes para se proteger dos companheiros violentos. E esse apelo desse diretor dessa instituição me chamou a atenção como cristã e como cidadã. Porque tá bom que é um entretenimento, é só um filme, é só um livro, é só uma história, mas a gente sabe como filmes, livros e histórias fictícias influenciam a vida de todos nós, ninguém é imune a isso, e muitas meninas, muitos meninos, adolescentes estão lendo esse tipo de coisa, como leram Crepúsculo, como leram outras sagas, trilogias que absolutamente nada tem a ver com os valores cristãos, e claro que eles são influenciados. Se você é ser humano, você não é impermeável. Você se deixa levar pelo que tem na tela. E eu fiquei pensando, o que tem nesse livro, já que a crítica fala, tipo, a construção é ruim, a narrativa é ruim, o livro como obra literária é ruim, o filme tá sendo super criticado agora, e você entra nos blogs e resenhas, as pessoas estão falando que ele tem menos violência sexual do que se estava esperando, porque o livro é muito carregado, tanto de palavras chulas, quanto de violência sexual, por causa do sadomasoquismo, e o filme não tem tanta quanto os leitores dos livros estavam esperando que tivesse. Tipo, as pessoas querem mais isso, quer dizer, é uma maneira de você ir além do que é o natural, além do que é o normal. É como se essa excitação do sentido se justificasse por ser entretenimento. Só que esse entretenimento tá entrando na tua cabeça, tá contaminando seus valores, tá contaminando a sua maneira de ver o mundo e de ver a sexualidade, uma banalização total
do sexo, uma banalização total das relações humanas e uma glamorização da violência. Sim, é uma glamorização da violência, inclusive não sou só eu que digo, instituições e organizações feministas, inclusive, vocês já devem ter visto, se posicionando contra, porque o clichê da mulher submissa, apanhando de joelhos, só podendo comer o que ele deixa, só podendo falar o que ele quer. O cara, tipo, é um super controlador, tá? Ele é lindo, poderoso, beleza. Mas ele controla o que ela fala, o que ela pensa, o que ela pode fazer. É um perseguidor, é um stalker, o cara. Tipo, ele sabe onde ela tá, com quem ela tá, o tempo todo perseguindo ela. Isso na vida real dá um xadrez pro cara, Maria da Penha, entendeu? Mas no filme é glamour só porque o cara é bonito. Se fosse pobre... E de certa forma eu fico preocupada como isso acaba levando meninas e adolescentes a terem uma visão errada dos relacionamentos em que muitas delas estão, porque não é raro a gente saber de mulheres que estão em relações de violência, em relações de abuso, e que por sempre pensar, talvez ele mude, mas eu amo tanto, mas ele que mantém a casa, ele que tem o dinheiro, e se submetem à violência, se submetem a situações degradantes, sexualmente falando, inclusive, porque o cara é o provedor, ou porque ele é bonito, ou porque ele é loucamente apaixonado. E eu acredito que esse tipo de leitura, esse tipo de história acaba alimentando isso. E, minha história é parecida com o Christian Grey. Tipo, né, teu namorado, teu marido, tem helicóptero, pilota, é dono de metade da cidade, tem uma frota de carro. Então ele não é o Christian Grey. Talvez ele não vá mudar, muito provavelmente ele não vai mudar, e ele só tá batendo em você mesmo, tipo, não é glamour, entendeu? Mas existem muitas explicações por que isso é um fenômeno, por que vendeu tanto, por que as pessoas gostam, principalmente as mulheres, o consumo maior de mulheres, por que aquele sonho encantado que toda mulher tem, que faz com que ela consuma sonhos, contos de fada, né? É você pegar um ogro, um sapo e sonhar que mesmo sofrendo, aguentando, um dia ele vai se transformar num príncipe e vai ser o homem da sua vida, o que a gente sabe não é o que acontece. E fica a menininha ali, em vez de se apoiar nos valores e no que ela conhece da vida cristã, ela fica ali pegando o cara errado, uns cara louco, uns perseguidor, dominador, cara que só quer transar e zoar com a cara dela, porque ela acha que ele vai virar um Christian Grey. Tipo, não vai, nem o ator é o Christian Grey no caso, né? E o fator virgindade também é um negócio que chama atenção nessa trama, porque, tipo, a Anastasia era virgem, e ele tirou a virgindade dela e ela fica totalmente entregue a ele. Isso é o que acontece muito nesse livro aqui, inclusive. Ele fala muito dessa relação da dependência. Quando a menina perde a virgindade com um cara, ela fica realmente muito dependente. Você sabe como é isso, se você perdeu a virgindade com alguém, com um namorado, e depois ficou perdidamente apaixonada, totalmente entregue, você fazer tudo que o cara queria, e mesmo não aceitando, mesmo não acreditando, mesmo não gostando, mesmo se sentindo mal, é uma relação de dominação, é uma relação em que você é totalmente entregue, é uma escrava da pessoa, porque você perdeu a virgindade com ele. Então, tipo, se você é virgem ainda, tipo, espera até o casamento, porque esse negócio dá ruim. E eu fico pensando assim, por que mesmo no meio cristão tantas mulheres consomem esse tipo de coisa? Vocês sabem que eu não sou muito de romances nem de filmes, e por isso eu não falo muito de filmes aqui, porque eu não assisto. Porque eu acho que a nossa cabeça acaba sendo muito contaminada com essas coisas que a gente vê. Aí tem gente que vai falar, Fábio, mas e super-heróis? Mas ele trabalha... Tá bom. Esses filmes todos que incentivam a violência, o adultério e todos os princípios cristãos que a gente sabe que são condenáveis também são ruins. Mas hoje a gente tá falando dos 50 tons de cinza, ponto. Às vezes a gente fala de um assunto aqui e a pessoa, mas tem isso, mas tem isso, mas tem isso. Tem tudo isso, mas hoje a gente tá falando dos 50 tons de cinza, que não é um filme apropriado, não é um livro apropriado para pessoas cristãs que têm valores. Quer dizer, você vai encher a tua cabeça com um monte de porcaria. E se você não é obrigado a ler isso pelo seu trabalho, ou se você não é obrigado a ler isso por uma questão maior, simplesmente não leia. Pra que você vai gastar dinheiro, gastar seu tempo? Tipo, você nem lê a Bíblia direito, você não cuida do seu casamento, você é um grosso, uma grossa, uma ogra, uma ogra, daí fica... Ogra? Aí você assiste esses negócios e fica... se ele me pegasse assim, e me... eu quero te dar um tapa no meio do... Pera! Além de ser mentira, é uma relação extremamente fora dos nossos valores. Tipo, eu não vou dizer pra você, não assiste. Assiste se você quiser, você é livre, não manda em você. Agora, você vai estar perdendo o seu precioso tempo que você poderia estar usando pra edificar a sua própria relação, o seu casamento, você mesma, sua vida espiritual, e vai estar, tipo, jogando tudo isso num saco pra ficar consumindo esse negócio podre. Essa é a verdade, entendeu? E se você procurar um pouco mais, aqui no YouTube mesmo, você vai ver um monte de gente que assistiu e que acha uma porcaria em todos os aspectos. É assim, tipo,
O negócio não é bom como drama, não é bom como literatura, não é bom como um elevo, né, espiritual, não traz nada de bom pra você. Você vai consumir esse tipo de diversão, tipo, pra quê? Ainda mais se você é cristão e tem tanta coisa boa pra você ler, pra você se edificar, pra você melhorar na sua vida, você vai ler essa porcaria. Eu não mando em você, não vou dizer, ai, vai assistir ou não vai assistir, não tô aqui pra isso, tô dizendo a minha opinião a respeito desse tipo de obra. É um tipo de coisa que a gente não deveria consumir pelo motivo óbvio, né? Se você tá gastando o seu tempo de entretenimento com isso, você tá deixando de consumir coisas de muito mais proveito pra sua vida. E a menos que você seja obrigado pelo seu trabalho, por exemplo, a saber do que se trata, tipo, pra que ficar em cima desse tipo de coisa? Fuja disso. Violência numa relação não é normal, seja qual for a situação. Uma relação sexual saudável e cristã significa prazer para as duas partes e não uma sofrendo de dor enquanto a outra, né? Tá tendo ali, tá gozando de felicidade. O casamento cristão provê sexo de qualidade se você entender o que é isso, como buscar isso. Apimentar a vida sexual não significa usar de subterfúgios diabólicos para trazer o capeta para dentro da tua casa, para dentro do teu lar. E se tá faltando o que fazer, tá precisando esquentar, come pimenta, entendeu? Mas não vem usar essa desculpa de que é uma história de amor. Não é uma história de amor. Tem histórias de amor lindas em romances cristãos, em romances bíblicos, da própria Bíblia. Você não precisa consumir esse tipo de depravação para ler uma história de amor. Certo? Mas você é livre para escolher do mesmo jeito que você é livre para assumir as consequências que virão com isso. Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Escreva a sua aqui embaixo. Fique à vontade para concordar, para discordar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as suas amigas, com seus amigos que estão doidos para ver o filme, que vão gastar dinheiro deles com isso. Se você repensou, de repente, assistindo esse filme, talvez usar o seu dinheiro para ajudar mulheres que sofram de violência seja uma coisa muito mais cristã e muito mais útil e, né, de cidadania a se fazer. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. Acesse o meu blog que tem um monte de artigos muito interessantes, inclusive sobre casamento e sobre sexualidade. E eu espero você no próximo vídeo. Até mais, tchucs!